Sabe, uma coisa que muita gente se pergunta é: por que algumas pessoas conseguem construir riqueza e outras parece que não saem do lugar? Bom, a resposta não é sorte. Existem regras no jogo do dinheiro, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando nos princípios que podem virar essa chave. Então, a grande questão é essa aí. O que realmente separa quem tem dinheiro de quem não tem? Pensa bem. De um lado, tem gente que parece prosperar, não importa o cenário. Do outro, pessoas que vivem numa batalha constante com as contas. Qual é o segredo? Será que é talento ou herança? Ou tem algo mais, um método por trás disso? E a resposta, na verdade, é bem direta. A diferença fundamental é simplesmente entender as regras do jogo. O dinheiro tem uma lógica, e quem aprende a jogar com essa lógica sai na frente. Não é sobre acaso, é sobre conhecimento aplicado. E olha, antes de pensar em planilha, em qual investimento fazer, a primeira coisa, o ponto de partida é a nossa cabeça. Tudo começa com a mentalidade certa sobre o dinheiro. E a primeira regra de mentalidade é essa, e ela é importantíssima. Muita gente corre atrás do dinheiro como se ele fosse o prêmio final, mas isso é um engano. O dinheiro, na verdade, é uma ferramenta. Pensa nele como um meio para comprar segurança, saúde, educação para a família. Ele facilita a vida, mas ele não é o objetivo final. Entender isso muda tudo. E aqui a gente quebra um mito bem comum. Aquela ideia de que o dinheiro corrompe, que é a raiz de todo mal. A verdade é que o dinheiro funciona mais como um amplificador. Ele pega quem a pessoa já é e aumenta o volume. Uma pessoa generosa com mais dinheiro vai poder ajudar muito mais gente. Já uma pessoa com mais intenções, bom, ela vai ter mais recursos para colocar isso em prática. O dinheiro não transforma, ele revela. Agora, vamos falar dos verdadeiros vilões, os inimigos internos que causam os maiores estragos financeiros. São três: a ganância, o medo e a impaciência. Praticamente todo grande erro com dinheiro tem a assinatura de um desses três sentimentos. A ganância de querer um ganho absurdo e rápido, o medo de ficar de fora de uma oportunidade e a impaciência de não saber esperar a construção de algo sólido. E para isso ficar bem claro, vamos olhar um caso real, o da Mundial, lá em 2011. A ação da empresa saiu de R$ 29 em março e em julho, pasme, chegou a R$ 841, uma alta de mais de 2.800%. Dá para imaginar a euforia, né? Aquele sentimento de isso não vai parar de subir, eu preciso entrar. E o que aconteceu logo depois? A ganância fez as pessoas comprarem no topo. O medo de perder a grande chance fez todo mundo ignorar que a empresa, vende alicates. E a impaciência por enriquecer da noite para o dia levou milhares de pessoas à ruína quando a bolha estourou e a ação desabou 90% em um único mês. E isso tudo nos leva para a lei da semeadura, um princípio que parece óbvio, mas que a gente esquece. Ninguém colhe o que não plantou. No mundo das finanças é a mesma coisa. Primeiro vem o esforço, o trabalho, o investimento, o plantar. Os resultados, a colheita vem depois. Tentar inverter essa ordem é a receita perfeita para o desastre. Ok, com a mentalidade alinhada, a gente pode partir para o segundo pilar. Quais são as estratégias, as ações práticas e essenciais para construir patrimônio de verdade? Olha, essa aqui talvez seja uma das mudanças mais poderosas que alguém pode fazer na vida financeira. A maioria das pessoas usa a fórmula da esquerda. Recebe o salário, paga as contas e, se sobrar alguma coisa, investe. A fórmula certa vira o jogo. Assim que o dinheiro cai na conta, a primeira coisa a se fazer é separar a parte do investimento. É se pagar primeiro. O que sobrar, aí sim é o que se tem para gastar. Essa frase do Warren Buffett é um clássico. E pode parecer meio impossível, né? Mas a ideia aqui não é nunca ter uma pequena perda. O ponto central é proteger o capital. O objetivo principal deve ser evitar aquelas perdas gigantescas, catastróficas, que tiram a pessoa do jogo para sempre. E o motivo para isso é puramente matemático. Pensa só, se alguém tem R$ 100 e perde 50%, fica com 50. Para voltar para os 100 originais, agora essa pessoa precisa de um ganho de 100%. A recuperação é muito mais difícil que a perda. Por isso que evitar as grandes quedas é mais importante do que caçar as grandes altas. Agora, um conceito que é a base de tudo. Construir riqueza se resume a uma coisa bem simples: comprar ativos e evitar passivos. Ativos são coisas que colocam o dinheiro no bolso, como ações que pagam dividendos, um imóvel alugado. Já os passivos tiram dinheiro do bolso, como o financiamento do carro ou a dívida do cartão. O foco de quem enriquece é sempre em acumular mais ativos. E, finalmente, chegamos no terceiro e último pilar,
Aquele que conecta a mentalidade com a estratégia e faz tudo funcionar. A disciplina, a consistência e a visão de longo prazo. Essa frase diz tudo. Nos investimentos, o fator mais poderoso de todos não é a inteligência nem a quantidade de dinheiro, é o tempo. O dinheiro que se investe hoje vale muito mais do que o que se investe amanhã, simplesmente pela mágica dos juros compostos. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro. Temos a Maria. Ela investe 2 mil por ano, mas só por 8 anos, dos 19 aos 26, e depois para. E aí temos o João. Ele começa com 26 anos e investe os mesmos 2 mil por ano por 40 anos seguidos, até os 65. O João investiu muito mais dinheiro do bolso dele. A pergunta é: quem tem mais dinheiro no final? E a resposta é surpreendente. A Maria, mesmo tendo investido por muito menos tempo e muito menos dinheiro, o fato dela ter começado antes deu ao dinheiro dela décadas a mais para trabalhar sozinho, crescendo com os juros compostos. Isso mostra, sem nenhuma dúvida, o poder incrível do tempo. Então a gente chega à conclusão de que a disciplina consistente sempre vence o brilhantismo que aparece de vez em quando. É muito mais poderoso investir um pouquinho todo mês do que esperar ter uma bolada. E uma regra de ouro da disciplina é: não tenho dinheiro, não compre. Antecipar sonhos com dívida é uma forma de vender o futuro. E para fechar essa parte, uma dose de humildade. Os maiores investidores do mundo são os primeiros a admitir: é impossível prever o futuro. O objetivo não é tentar adivinhar o que vai acontecer, mas construir uma carteira de investimentos que esteja preparada para vários cenários diferentes. Tentar prever o futuro é receita para se machucar feio. Então, para a gente amarrar tudo, o jogo do dinheiro se baseia nesses 3 pilares. Primeiro, a mentalidade. Entender o dinheiro como ferramenta e dominar as emoções. Segundo, a estratégia. Se pagar primeiro, focar em ativos e proteger o capital. E por fim, a disciplina, que cola tudo junto. Começar agora, ser consistente e ter humildade. E para terminar, fica essa reflexão. De tudo isso que a gente conversou, qual dessas regras pode ser colocada em prática hoje mesmo? Não precisa ser nada gigante. Às vezes, um pequeno ajuste na forma de pensar ou de agir já é o começo da maior transformação financeira de uma vida.